Bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje, com mais uma lição de vida do Senhor. Essas Escrituras, elas não somente nos aproximam de Deus, como nos ensinam que nós precisamos alinhar nossa mente com a mente dele. Presta atenção, hein? Vamos embora. Pai, bom dia. Obrigada por esse dia lindo, maravilhoso. Você é o Deus, Criador do mundo inteiro, todas as coisas, enquanto alguns estão debaixo de neve, alguns estão debaixo de inundação, nós estamos aqui com um sol quente. Algumas pessoas já reclamando do calor, mas o sol é vida, o sol é brilho, o sol é luz. E tu és luz mais ainda, Senhor. Tu és luz para os nossos caminhos, para as nossas vidas, Deus. Obrigada pelo teu ensino, Senhor. Obrigada pelo que tu vais derramar sobre nós essa manhã aqui nesse estudo e para quem for assistir depois, fala, Senhor. Ensina, Senhor. Cativa as nossas mentes para ti, Deus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que bom que a gente está aqui junto de novo, né? Hoje nós vamos ver o capítulo 32 de Números. A gente vem se aproximando, né, da entrada da Terra Prometida e nós vamos vendo decisões, né, escolhas, coisas é, que a gente precisa aprender a trazer para a nossa vida, sabe? Muita gente pensa, o Antigo Testamento, muita guerra, né? A coisa de invasão da terra, a gente já sabe, Deus mandou, prometeu, pá. Mas, gente, é ensino para a nossa vida, cada linha, cada palavra. Vamos embora. Semana passada a gente viu o capítulo 31, e naquele capítulo nós vimos que Deus ordenou a Moisés que recrutasse 1.000 homens de cada tribo, porque ele ia fazer a vingança contra os midianitas. E aí ele disse assim: trate os midianitas como inimigo, embora que eles eram descendentes de Abraão, mas lembra daquele episódio, né, que a gente falou antes, eles, perdão, ansiosa. Eles eram descendentes de Midian, filho de Abraão, mas Deus, perdão, mas Deus não gostou, né, daquele episódio anterior que a gente comentou lá no 31, né, que passou-se no capítulo 25. Enfim, a gente viu muita coisa importante ali, muita gente pensa, né, que aquele capítulo 31 ele demonstra uma violência, mas se você for olhar com olhos, né, do alto, você vai ver que aquilo é somente amor, é o cuidado de Deus, é a disciplina de Deus nos ensinando. E ele estava ensinando ali, nós tivemos as nossas lições, né? Precisamos matar o pecado da nossa vida, não dar espaço para ele entrar, para que ele não cresça e acabe distorcendo, né? E interferindo na nossa ligação com Deus, nos separe de Deus. É muito importante que a gente entenda isso. Deus sabe o que é certo. A gente tem que parar de questionar as coisas de Deus e seguir, não cegamente, eu diria, sabe? A gente não segue Deus cegamente. Quando eu não entendo as coisas, eu sigo cegamente, porque eu sei que Ele é sábio, que Ele quer o meu melhor. Mas a gente precisa ter a mente de Cristo, né? A gente precisa se esforçar. Não é para entender, porque Ele é grandioso, não cabe na nossa mente, né? Mas é entender quem Ele é. A gente precisa se achegar a esse Pai amantíssimo que tem uma mente que a gente não pode capturar, mas você sabe o jeitinho dele, né? E aí a gente viu ofertas de gratidão, né, que foram dadas, principalmente pelos chefes de 1.000 e chefes, né, de 100,
que levaram todo o ouro que foi trazido, né, como despojo para honrar o Senhor, né? Por causa da bênção de que nenhum caiu, nenhum caiu. Mas aí agora a gente vai para Números 32. Mais ensino, se segura aí, porque é mais ensino para a nossa vida. É um ensino diferente, é um ensino novo. Ele vai nos cercando, né? Parece que ele está contando uma história, mas ele está se revelando ali para nós. Vamos começar agora no versículo 1 do capítulo 32, tá? Diz assim a palavra de Deus. As tribos de Ruben e Gad, lembra, perdão, deixa eu só parar aqui um pouquinho para dizer a vocês, lembra que eles estão lá na frente, né, pertinho do Rio Jordão agora, na frente ali da cidade, né, que vai ser a primeira a ser conquistada. Eles estão à entrada, à porta da terra, eles estão para atravessar o Rio Jordão e ali já vai acontecer alguma coisa muito importante hoje, antes dessa travessia, tá? Versículo 1. As tribos de Ruben e Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazé e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade, ou seja, um comitê grande, né? Um comitê avançado, né? Completo, e disseram: Atarote, Dibon, Jazé, Ninra, Esbom, Eleade, Sebã, Nebo e Beom, terras que o Senhor subjugou diante da comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. Seus servos se referindo a eles mesmos, né? Acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos como propriedade. Não nos façam atravessar o Jordão. Ora, Israel tinha conquistado, a gente viu os moabitas e os midianitas, nós vimos isso, né? E agora eles estavam na terra, né? Eles conquistaram terras que eram ideais para pastagem, ali perto, né? Na margem leste do Rio Jordão, e eles estavam tentados por aquela terra, uma terra boa para a criação de gado, e eles tinham muito gado, as tribos de Ruben e Gade. E aí, esses dois líderes, né, dessas duas tribos que tinham muito gado, veja, eles tinham uma bênção, eles tinham a promessa da terra, né, de Canaã, mas eles tinham muito gado, muitas posses. Aí eles disseram assim: dá para a gente ficar com essas posses aqui, cuidando dos nossos bens que o Senhor nos deu, aqui nesse lugar, que não é o lugar onde o Senhor mandou a gente se instalar. E foi isso que eles trouxeram para Moisés, né, para Eleazar, que era agora, né, o sumo sacerdote, e todos os líderes da comunidade, ou seja, arrumando com as chefias, as lideranças das outras tribos, tá? Então, o que está acontecendo aqui é uma decisão grande, né, que envolve toda Israel. Isso é, deixa a gente ficar aqui com o nosso gado e não atravessar o Rio Jordão. Esse sonho de 400 anos, lembra, é muito, né, do povo de Israel. Por quê? Porque Deus tinha prometido aquela terra a Abraão há muito tempo, né? Deus prometeu à sua descendência aquela terra quando Abraão saiu da terra de Ur. E agora parecia que aquilo ia se cumprir de novo, né? A gente já passou por um episódio parecido com esse há tempos atrás, né? Mas a gente viu que não deu certo. E aí agora eles viram, né, os líderes de Ruben e Gade, viram essa terra tentadora, pertinho ali, a gente vai ser vizinho, né? E eles queriam desfrutar daquilo ali, daquela terra fértil e abundante. Veja, não era uma coisa ruim, era uma coisa boa.
era uma coisa boa, mas eles preferiam isso à terra prometida por Deus, ao plano que Deus tinha para eles. Vamos continuar aqui no versículo 6. Moisés respondeu aos gaditas e rubenitas: Os seus irmãos irão à guerra enquanto vocês ficam aqui. Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei de Cades Barnea para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol, examinaram a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia e ele fez esse juramento. Como não me seguiram de todo o coração, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Com exceção de Caleb, continua, né, a narrativa no versículo 12. Com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor de todo o coração. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus pais e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixarem de segui-lo, de novo ele os abandonará no deserto, e vocês serão o motivo da destruição de todo esse povo. Vê só agora, né? Moisés recontou para aquele povo, porque com certeza cada um deles tinha menos de 20 anos quando aquilo tudo aconteceu. E Moisés está recontando a eles tudo o que aconteceu desde Cades Barnea, né, quando ele mandou os 12 espias lá, e 10 deles voltaram com um relato, a terra é boa, a terra é farta, mas tem a história do mais, né? A gente diz, não, o que Deus está oferecendo é bom, mas eu botar prioridade é outra coisa, né? Eu quero fugir daqueles gigantes, eles diziam, e desestimularam o povo a tomar posse daquilo que Deus tinha dado. E agora, o que que acontece? Eles querem fazer uma coisa similar. E Moisés está com medo de que esse povo agora acabe influenciando e fazendo a mesma coisa, né? Influenciando as pessoas e acendendo a ira de Deus, porque Deus tem um plano para a nossa vida. Ele não vai forçar esse plano. É muito importante que a gente entenda isso, assim. Deus, ele não nos tem como escravos. Nós temos o famoso livre-arbítrio, né? Nós temos a nossa escolha, é escolha pessoal. Deus permite, eu acho que é a coisa pior que Deus faz, mas Ele é assim, porque Ele não é um Deus de escravidão. Ele nos dá o direito de concordar com Ele ou não. Agora, eu pessoalmente acho que é de uma toperice, é de uma falta de entendimento tremenda a gente saber que o Deus que criou o universo, que é sábio, todo sábio, que é poderoso, todo poderoso, que nos ama com um amor de morte mesmo, de dar a vida por nós. Ele não tem o melhor conselho para a nossa vida. Enfim, o que está acontecendo aqui é que Moisés está com medo que esse povo venha a desencorajar os outros ainda, né? A conquistarem a terra prometida. Moisés lembra todo o episódio lá, e eu quero chamar a atenção para você aqui no versículo 11. Dá uma olhada no versículo 11 com muita atenção, minha gente. Porque você diz assim, já li essa história, né? E passa por cima, passa batido. Preste atenção no versículo 11. Ele diz assim: como não me seguiram de todo o coração. Tarararará. A gente já sabe que nenhum dos homens de 20 anos para cima entrou na terra, né? Mas aqui está o motivo, porque não seguiram de todo o coração. Olha o seu coração.
Preste atenção onde é que você está. Às vezes você faz a coisa até que Deus queria, mas faz de muxoxo. Não faça isso reclamando, resmungando das bênçãos que o Senhor quer derramar na sua vida, porque você acha que tem outra bênção melhor. Você acha que tem outra bênção, eu vou sair daqui correndo, eu não quero entrar, né, lutar com aquele gigante. Minha gente, esse povo acabou, junta uma coisa com a outra, por favor. Esse povo acabou de conquistar todas essas terras que foram citadas mais para cima sem perder a vida de um. Você está entendendo o cuidado de Deus com dizer assim: olha, não se preocupe com a sua preservação, porque eu posso conquistar, fazer vocês conquistarem todas essas terras sem a perda de um soldado, sem a perda de nenhum. Deus tem esse cuidado. E aí eles estão dizendo, não, aqui tá bom para o nosso gado, aqui a gente vai prosperar, não é? Essa terra para a mente deles, para os olhos dele, peça a mente e os olhos do Senhor, porque para aquele povo eles estavam vendo uma terra melhor do que a terra prometida que Deus tinha oferecido para eles, prometido para eles, né? Enfim, esse motivo aqui é uma coisa para a gente não se esquecer, é o nosso coração. Cuidado com o seu coração, né? Porque a gente sabe, né, que dele a gente vai decidir, né, tomar decisões, a gente vai fazer, né, encaminhar a nossa vida. E aí Deus lembrou, Moisés lembrou do que tinha acontecido com os outros, né? A ira que se levantou do Senhor, e eles ficaram 40 anos, 38, né? Assim, porque depois da decisão, vagando pelo deserto, sem ver a promessa. Aí Moisés está dizendo, mas vocês vão fazer a mesma coisa de novo. Aí preste atenção ao encaminhamento disso aqui e tenta trazer para a vida de vocês. Vê se você não fica assim, brigando com Deus, né? E argumentando e justificando, né? Aquilo que ele não seguia aquilo que ele tinha para você. Versículo 16 diz assim: Então aproximaram-se de Moisés e disseram: Gostaríamos de construir aqui currais para o nosso rebanho e cidades para os nossos filhos. Nós, pais, ou seja, eles reafirmaram que queriam, ainda queriam, mesmo depois do que Moisés colocou, eles ainda queriam fazer aquilo que estava no plano deles. Mas continuando aqui no versículo 17, nós, porém, nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas até que os tenhamos levado ao seu lugar. Ou seja, eles vão à frente dos israelitas, já estão se separando, né? Os outros, tem a gente que vai à frente, e nós vamos estar à frente dos israelitas, né? Ali, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Vocês estão vendo a mente já dividiu, né? O nosso povo para cá e tem os israelitas, e nós vamos levá-los ao seu lugar, o lugar deles, não é mais nosso, é o lugar deles, né? Ali. Enquanto isso, continuando o texto 17, né? Enquanto isso, nossos pequeninos, meus filhos, né? Morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, do lado oeste, né? Porque a nossa herança está aqui ao lado do lado leste, né, do Jordão. Gente, isso aqui, eu como mãe, agora avó, eu fico pensando, né? Se eu dissesse assim, filhos, guardei isso aqui para vocês, eu estou naquela época do legado já, né? Assim, aí minhas filhas dizendo, ei, mãe, legal que você fez isso, assim, dá para outra, dá para outra ali, porque eu tenho um negócio melhor aqui. Eu não quero aquilo que você rejeita, aquilo que você cuidadosamente, zelosamente e amorosamente guardou para eles, conquistou para eles, reservou para eles, né?
Deus ia entregar aquela terra para eles habitarem ali. E eles já estão dizendo, se você lê esse texto com cuidado, eu sugiro que você leia com cuidado, para ver a separação entre o que está aqui, entre nós e eles. Há uma separação já no coração deles. Nós, porém, no versículo 17. Nós, porém, nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas, né? Aí ele diz isso aqui, olha o versículo 18: não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Aí eles dizem, mas nós não receberemos herança alguma do outro lado do Jordão. A gente não quer aquilo que Deus reservou para nós, porque a gente vai ficar aqui nessa terra que a gente acha que é melhor, né, do lado leste do Jordão. Eles não queriam a terra que Deus tinha oferecido para eles, né? Isso é uma coisa que a gente faz hoje em dia, né? Nós temos os nossos planos, nós temos os nossos sonhos, nós queremos fazer as nossas coisas. Gente, é importante a gente ter ideal, viu? É importante a gente ter plano. Se você não tem um sonho, você não vai construir um plano para que o seu sonho se realize. E aí você não vai trabalhar nas etapas do seu plano e você não vai conquistar nada. Então a gente precisa realmente sonhar, planejar e realizar. Agora, o chamado aqui, preste atenção, é que a gente faça isso alinhando a nossa mente com o Senhor. A gente precisa alinhar a nossa mente com o Deus que sabe todas as coisas e que nos ama. Vamos para frente aqui nessa história, né? Versículo 20. Moisés lhes disse: se fizerem isso, se diante do Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos da frente dele, então, quando a terra estiver subjugada diante do Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. Assim, esta terra será a propriedade de vocês diante do Senhor. Versículo 23. Se, porém, vocês não fizerem isso, pecarão contra o Senhor. Estejam certos de que vocês não escaparão do seu pecado. Construam cidades para os seus pequeninos e currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram. Gente, eu não encontrei isso. Eu quero dizer a vocês que eu procurei realmente, né, em todo comentário, em vários lugares diferentes. Um comentário que fizesse assim uma observação, porque foi o que eu observei. Nesse texto não está escrito assim: Moisés colocou a cara no chão, né, e foi perguntar ao Senhor. Não tem escrito isso aqui. Eu procurei. Eu procurei muito assim. Será que tem um comentário? Será que tem outra versão? Será que tem aqui? Será que tem ali? Não está escrito que Moisés buscou ao Senhor para tomar essa decisão. Ele ficou, né, na sua mente preocupado. Déjà vu, já aconteceu antes. Gente, esse negócio não deu certo. Deus mandou todo mundo ficar vagando aqui pelo deserto mais um pouco. E Moisés já estava avisado de que ele ia se juntar aos seus antepassados. Moisés sabia que a carreira dele estava se encerrando ali. Era preciso se ele sabia que ele não ia entrar na terra, né? Ele estava sabendo dessa história, mas ele não consultou o Senhor e tomou essa decisão. Ele ponderou, né? Não, acho que sim, né? Se eles deixarem aqui seguro e forem lá e ajudarem, não façam feito os outros, né? Do passado, de 40 anos atrás, ou 38 anos atrás, que resolveram, né, não entrar na terra, e disseram, não, a gente vai ajudar vocês a entrar na terra, a gente vai ajudar vocês a conquistar a terra, a gente não vai voltar antes que a terra, veja repetido aqui, que a terra seja subjugada diante do Senhor. Veja 22, o versículo 22 ele diz, né? Então,
quando a terra estiver subjugada diante do Senhor. O 21 já falava assim: os inimigos tenham sido expulsados da terra. Então, Moisés achou no seu raciocínio, tudo bem, né? Depois que eles ajudarem a cumprir aqui a posse da terra, então a questão da posse da terra prometida para Moisés foi mais importante do que o povo de Deus que ele escolheu, né? Todos os descendentes ali, né? De Abraão, não de Abraão, né? Mas da linhagem ali que ele tinha tomado, né? Isaac, Jacó, os filhos de Jacó eram, né? Que Jacó que mudou de nome para Israel, esses eram os homens que representavam o povo de Deus. Eles iam se separar, a gente já estudou, né, a mente deles como estava dividida, e Moisés concordou com isso, né? Ele falou, tá bom, faz o seguinte, ele até disse, construam, versículo 24, né? Construam cidades para os seus pequeninos, currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram, tá bom? Vamos ver aí o que que vai acontecer a partir do versículo 25. Agora a gente vai ler até o fim, tá? Então, os gaditas e os rubenitas disseram a Moisés: Nós, seus servos, faremos como o Senhor ordena. Os nossos pequeninos e todos os nossos rebanhos ficarão aqui nas cidades de Gileade. Os seus servos, porém, todos os homens armados para a batalha atravessarão para lutar diante do Senhor, como meu Senhor ordena. Então, parece que está tudo certo, minha gente. Parece que a gente está concordando, né? Concordamos aqui, o povo concorda todo que nós vamos fazer do nosso jeito, não do jeito de Deus. Esse é o problema, viu? Esse é o problema, que até a liderança está achando que está tudo certo. Continuando no versículo 28. Moisés deu as seguintes ordens acerca deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes de família das tribos israelitas. Então, agora Moisés ordenando aqui, presta atenção. Se os gaditas e rubenitas, todos eles armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês diante do Senhor, e aí presta atenção, porque Moisés está dando essa ordem, porque ele sabe que ele não vai passar para lá. Minha gente, Deus disse a ele que ele não ia entrar na terra prometida. Então Moisés aqui já está dando ordem para o futuro. Se liga aí como é que estão as histórias. Se eles entrarem, né, se armarem, atravessarem o Jordão com vocês diante do Senhor, então, quando a terra for subjugada diante de vocês, entreguem-lhes como propriedade a terra de Gileade. Se, porém, não atravessarem armados com vocês, terão que aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Os gaditas e rubenitas responderam: Os seus servos farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão diante do Senhor e entraremos armados em Canaã. Mas a propriedade que receberemos como herança estará deste lado do Jordão. Então Moisés deu aos gaditas e aos rubenitas e à metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. Agora preste atenção aqui nesse versículo 33, que agora Moisés deu a posse, né, do lado leste, né, no Oriente aqui, do lado leste do Jordão, ele deu aos gaditas, a tribo de Gade, aos rubenitas, a tribo de Ruben, e a metade da tribo de Manassés, filho de José. Ou seja, quando Manassés viu que esse povo que tem gado vai ficar com essa terra aqui de Gileade, que é uma terra abundante, né, de pastagem para o gado, eu também quero. Então não está nem dito aquilo, já que eles querem, já que eles podem, então eu quero também. Aí não passou nem aqui na narrativa a história da metade da tribo de Manassés. Tem gente que não entende, porque tem Manassés leste e tem Manassés oeste, né? Por causa disso, porque metade da tribo de Manassés
quis ficar do lado bom agora, bom entre aspas, né? Cuidado aí com esse bom, né? Do lado bom para os olhos deles, os olhos materiais. Então, já houve a inclusão disso aqui. E aí, continuando agora, vê quanta cidade tem aqui, minha gente. Eu vou ler, são três trechos aqui. Para vocês juntar para mim, eu botei tudo pintadinho aqui. Eu separei os versículos 34 e 35, vão falar a respeito dos gaditas. Preste atenção. Os gaditas construíram Dibon, Atarote, Aroé, Atarote e Sofã, Jazé, Jogbeá, Bet-Nira e Bet-Irã como cidades fortificadas e fez currais para os seus rebanhos. Esses são os gaditas, essas cidades todas, né? Agora, a partir do 37 e o 38 também. Os Rubenitas construíram Esbom, Eleale, Quiriatim, bem como Nebo e Baal-meon, cujos nomes foram mudados, e Sibma. Eles deram outros nomes a essas cidades que construíram. Isso aqui por quê? Porque a Bíblia gosta Deus gosta de deixar detalhes geográficos, né? Datas, nomes de reis, localização, tudo ali, o que aconteceu porque a Bíblia ela é completamente verificável cientificamente, historicamente, tá? Então, todas essas cidades, vejam, elas foram construídas. Veja lá, no versículo 34, os gaditas construíram. No versículo 37, os rubenitas construíram, eles foram construindo cidades, né? Aí no versículo 39, de 39 em diante, é a respeito dos filhos de Manassés. Diz: os descendentes de Maqui, filho de Manassés, porque a gente sabe que não foram todos os descendentes de Manassés, né? Teve só uma parte. Os descendentes de Maqui foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que lá estavam. Então, Moisés deu Gileade aos maquiritas, os filhos de Maqui, né, que era o filho de Manassés, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados deles e os chamou Avote Jair. Noba conquistou Quenate e os seus povoados e a chamou Noba, dando-lhe o seu próprio nome. Então, eles trocaram o nome de cidade. Os descendentes de Manassés, quando viram aquela oportunidade, eles não construíram cidades, mas eles conquistaram cidades e trocaram os nomes, colocaram o nome dele como posse. Era um hábito, né? Um costume da época, colocar o nome das cidades, o nome do proprietário, né? Do povo proprietário. Então, eles fizeram aí essas trocas, né? Os descendentes de Manassés conquistaram outras cidades fortificadas, né? Ali também, e passaram a morar ali, naquela região, né, de Gileade. E agora, minha gente, eu queria quebrar um pouco o ritmo aqui normal da Pegando essas Escrituras. E eu queria, a gente não está encerrando aqui, mas eu quero que você tire um minuto para meditar sobre isso aqui. Eu quero saber como é que a leitura disso impacta você. Lembra, a gente vai conversar sobre isso mais tarde um pouco, né? Mas eu queria que você pensasse, né, sobre essas coisas que a gente falou até agora. Eu vou dar aqui um minuto para a gente parar e refletir. Quero que você pare e pense, não quero lhe guiar, não quero colocar coisa na sua mente, né? Já fiz meus comentários. Pare e pense aí um pouquinho. Certamente o objetivo é ver o que que isso tem a ver com a sua vida. Se isso tem alguma coisa a ver com você mesmo hoje.
Eu não sei se isso foi um tempo suficiente para você. Certamente, quando eu estava fazendo esse estudo, eu gastei tempo, eu parei, gastei tempo, e eu quero convidar você a criar para você mesmo uma oportunidade, né, no futuro, para pensar sobre isso, né? Para pensar sobre suas escolhas, para pensar sobre o quanto você coloca diante de Deus decisões, né? A gente está em início de ano, né? Sonhos, né? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos? E aqui na ZN até houve um momento, né, de alinhamento do seu calendário com Deus, né? Quando você quer, o que você quer. E aí eu fico pensando assim, será que você perguntou a Deus o que ele quer para o seu plano? Ou você quer ter o plano e pedir que Deus abençoe o seu plano? Então, eu gostaria de você, agora, eu vou estender esse estudo, né? Que é uma coisa que a gente, eu não sei, para mim tem acontecido muito isso, sabe? Essa coisa da gente ler a Bíblia, porque eu acabei a exposição do capítulo 32. Podia encerrar aqui, muito obrigada. Vamos ver os comentários de vocês, mas não. Eu quero levar adiante uma reflexão aqui para vocês, que eu acho que é muito importante para a nossa vida, sabe? O que aconteceu aqui foi que as tribos de Ruben, de Gad e aquela meia tribo, né? Não sei se é meia, mas uma porção da tribo de Manassés, eles escolheram habitar ali ao leste do Rio Jordão, uma região que se chama Transjordânia, né? Eles escolheram de forma precoce, né? Eles tomaram posse daquilo ali, construíram cidades, conquistaram cidades e se estabeleceram ali naquele lugar. E o que aconteceu depois? Eu queria, dizer a vocês que lá para frente, você vai descobrir isso em crônicas, depois a gente vai dar citações aqui. O que vai acontecer é o seguinte, vejam bem, esses homens, perdão, esses homens se colocaram ali porque aquela terra parecia boa para o seu gado. Mas o que que acontece? Eles colocaram numa situação geográfica de muita vulnerabilidade. Perdão. Eles se colocaram numa situação de muita vulnerabilidade. Por quê? Porque o Rio Jordão, ele era uma proteção no continente. O lado esquerdo, né, o lado oeste, ele terminava na região ali do Mar Mediterrâneo. Mas do lado de cá, além do Jordão, né, para leste do Jordão, havia terra. E aí, o que que acontece? Esse povo ficou geograficamente vulnerável. E o que aconteceu? Porque eles não tinham Jordão para se proteger, eles foram os primeiros povos de Israel a serem conquistados lá na frente. Se lembra da conquista dos assírios que vai acontecer lá na frente, historicamente? Eles foram conquistados, os povos ali do norte, né? Do Reino do Norte, que é chamado antes, mais tarde, né? Não sei quanto você sabe disso, mas mais tarde vai ter a divisão, né? Depois de Salomão, vai ter a divisão do Reino do Norte, que vai se chamar Israel, e do Reino do Sul, que vai se chamar Judá. Então tem Israel e tem Judá. E aí, esse povo nem fazia parte de Israel, nem fazia parte de Judá, vocês estão entendendo, né? Porque eles estavam a leste do Jordão. E aí o que acontece? Eles não tinham proteção e as terras deles foram conquistadas muito antes do que as terras de Samaria, do Reino do Norte, né? O Reino do Norte, ele foi conquistado historicamente, né? Em 722 antes de Cristo. Isso está documentado. Mas a expansão do Império Assírio conquistou aquela região
10 ou 12 anos mais cedo, entre 734 e 732 antes de Cristo, eles foram conquistados, né? E eu queria apontar para vocês capítulo 5 do livro de Crônicas, de Primeira Crônicas, né? Ele fala exclusivamente dessas três tribos: Rubens, Gade e a metade de Manassés. De novo, capítulo 5 de Primeira Crônicas fala dessas três tribos exclusivamente. Lá na frente, isso é 300 anos ou mais, eu fiz as contas depois. 300 anos mais adiante, né? Lá no futuro, o que que aconteceu? Eu vou trazer aqui para vocês somente dois versículos. Primeira Crônicas 5, 25 e 26. Se você quiser virar aí, eu vou lhe dar meio minuto. Primeira Crônicas 5, 25 e 26. Diz assim: Foram, porém, infiéis para com o Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel despertou o ânimo de Pul, que é Tiglat-Pileser, ou Pileser, rei da Assíria, para que os levasse, para que levasse as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés para Ala, Abor, Ara e para o rio Gozã, onde estão até hoje? Oi, Primeira Crônicas foi escrito 300 anos depois, dizendo que aqueles três, né, Ruben, Gade e a metade de Manassés, eles foram conquistados, mas lembra, porque vai haver a invasão, toda aquela história, mas aquela invasão e aquela escravidão e a dispersão, ela durou 70 anos, gente. Primeiro Crônicas foi escrito 300 anos depois e está escrito lá onde eles estão até hoje. Resultado, essas regiões aí que foram citadas, elas fazem parte do Império Assírio. E aí, isso significa que essas três tribos perderam as suas terras, porque eles foram dispersos, eles foram levados para lugares diferentes, foram dispersos, né? E aí, o texto bíblico, não é a história do homem, né? Verificada, a ciência, é o texto bíblico que está dizendo, eles estão lá até hoje, eles estão dispersos, eles perderam a identidade. Isso tem um nome, isso se chama assimilação cultural. Eles não voltaram a ser tribos organizadas. Lembra que Deus deu terras para aquelas tribos morarem ali? E aí, depois da escravidão que eles foram, tanto da Assíria, né, como do Império Babilônico, eles retornaram à terra. Tem história da reconstrução, aquela história, toda história de Esdras, Neemias, pá, mas ali não houve mais. Eles perderam a identidade tribal. É possível que algum ou outro tenha voltado, mas a Bíblia diz que não se sabe onde eles se encontram. Então, não é raro, gente, para nós, né, o povo de Deus, tomar promessas de Deus como se fosse algo difícil, impossível, ou a gente tivesse um plano melhor do que o plano de Deus, né? Ah, eu vou casar com essa pessoa, eu sei que está errado, eu sei que está aqui, o conselho não é, mas eu vou casar aqui, eu vou fazer, ou então eu vou ali, eu vou investir não sei o que lá, eu vou buscar esse negócio, porque Deus vai me abençoar. Então, eu coloquei diante dele, eu pedi a bênção. A gente negligencia muitas vezes o tesouro que Deus nos oferece para a nossa vida. Eu quero orar com você agora a respeito disso, sabe? Que a gente possa fazer da nossa vida uma, uma entrega de prioridades, de escolhas, que o nosso coração se alinhe com Deus, que a gente possa realmente não se deixar levar, né, pelas tentações do mundo, pelas distrações do mundo, pelas atrações do mundo.
que a gente possa entender que Deus tem um plano para nós. E Ele tem um plano perfeito, não é um plano, uma sugestão qualquer de alguém com a mente interessante, brilhante, esperto. Ele não é esperto, Deus não é esperto. Ele é sapientíssimo. Ele é sapientíssimo e Ele nos ama. Eu quero orar aqui agora. Deus, muito obrigada, Deus, pelo teu amor, porque tu nos fazes com um propósito, tu tens planos que tu queres realizar na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço por cada pessoa que está ouvindo agora ou vai ouvir mais tarde, Senhor, esse comentário, esse podcast, que o Senhor possa estar tocando agora o coração e mostrando, Senhor, como nós precisamos nos colocar diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, muda as nossas mentes, muda o nosso coração, para que a gente entenda que Tu tens os melhores planos para nós e que Tu queres nos dar o melhor da terra. Obrigada, Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo Teu poder que nos protege, que nos conduz, que nos direciona. Ajuda-nos, Senhor, a termos a tua mente, queremos a mente de Cristo, para que nós podemos caminhar nos teus caminhos, sem nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, agora com vocês. Cadê aí, gente? O que é que vocês acham aí? Amém, Kátia, Bom todo. dia. Já abri meu microfone aqui, Tá porque, aberto, amor. meu Deus, então, que história, né? Que história, assim, que história. Eu fiquei acompanhando aqui, lendo, e grifei duas palavras que me saltaram aos olhos, que foi essa palavra desencorajar, né? Por duas vezes traz aqui nesse texto a atitude deles, né, logo no início, como ia desencorajar, podia desencorajar as outras pessoas. Então, eu fiquei pensando, refletindo realmente nisso, né? Quantas vezes a gente toma atitude em benefício próprio, pensando no nosso comodismo, nosso conforto, que é bom para a gente, né? O que a gente vai pode ter um retorno, mas a gente não pensa no outro. A gente não pensa no outro, a gente não olha para a situação do outro, e principalmente para o que Deus está fazendo, né? Para o que Deus está mostrando. Para mim, esse texto me falou muito sobre desobediência, né? Sobre egoísmo. Estou listando aqui os pecadinhos sobre desobediência, sobre esse egoísmo de olhar só para nossa própria barriga. Eu fiquei pensando muito é, na posição de liderança, né, de líderes. Quantas vezes o líder dá uma visão para a gente, traz a visão dele, que ele está ali em contato com Jesus, né? Deus revelando os planos dele no coração do nosso líder. E a gente questiona, a gente reclama, a gente critica, a gente não segue na mesma, né, na mesma direção. Eu vi muito, achei muito isso aqui. Eu estava na expectativa, eu estava já folheando aqui para ver o resultado disso, que eu Ah, sabia que ia ter um resultado disso, porque as nossas escolhas elas têm consequências eternas, não é só aqui, mas eternas, né? E eu fiquei pensando, isso aí não vai ser bom, não vai ser legal, né? não vai É, dar certo. isso é você pensar no aqui e agora. Agora eu vou ter curral, eu vou ter gado, vou ter uma terra boa aqui e agora. Mas na eternidade, né? Qual é o propósito de Deus para minha vida? O que é que Deus quer? Talvez eu precise renunciar aqui, talvez eu precise me ajustar aqui, talvez eu precise retroceder aqui, mas pensando no bem comum, pensando num propósito maior, Meu não Deus. é? Assim, essa questão das aparências de ilusão da gente, pensar isso aqui tá bom. Impressionante, eu estou aqui muito reflexiva ainda com esse texto, muito bom. Maravilha. Isso mesmo, Aninha. É isso mesmo, né? Esse texto não é para a gente só estudar. Na verdade, é toda a Bíblia, né? A palavra diz que a gente deve meditar na palavra, meditar na palavra. Então, a gente não pode simplesmente ler, mas o que eu tenho percebido
É Deus mostrando, sabe? Eu já li o Antigo Testamento várias vezes, eu gosto do Antigo Testamento. Eu me sinto mais perto de Deus, em vez de ser Paulo me dizendo, faça assim, Jesus queria dizer isso, né? O certo é fazer aquilo. Aqui é Deus falando, né? Bem perto ali com o povo, pá, pá, pá. E assim, ele tem mostrado cada vez mais essa coisa de preste atenção aqui, preste atenção ali. Esse povo é um exemplo para nós, né? Ele é um exemplo daquilo que Deus faz para nós e da forma como nós respondemos, né? Esse povo de Israel, a gente fala, aquele povo, aquele povo, aquele povo, aquele povo somos nós. A gente tem que saber disso e a gente tem que tomar lições a partir disso, né? Alguém mais aí, minha gente? Cadê vocês? Pri está aqui, mas disse que vai estar na rua, não pode estar falando Cara, aí eu queria hoje. só uma coisinha que eu esqueci de falar, mas Hum. deixa eu ver se alguém aparece. Rapidinho, rapidinho. Só Diga, amor, fique à vontade. é, me chamou também, menina, quando eles tomam essa decisão, né? E aí Deus traz aquele exemplo deles lá da, da rebeldia da Terra Prometida, que foram ver, que trouxeram esse desencorajamento, né? Aqueles 10, só Josué e Caleb que falou bom, e o restante, toda uma geração morreu no deserto. Quer dizer, e mesmo com esse exemplo, Deus reforçando, eles ainda permaneceram dizendo, eu quero essa terra. Assim, é impressionante É mesmo. porque a impressão que dá é que eles estavam fazendo uma coisa melhor, né? A ideia é que eles. Não, a gente não vai fazer feito aquele povo disse que não entrava, mas nós vamos entrar, nós vamos ajudar vocês a conquistarem isso. Gente, cuidado com a ilusão, eu acho que é a coisa mais arriscada, perigosa, a gente ter a impressão de que a gente está fazendo certo. Porque quando você está fazendo, matar alguém é ruim, roubar é errado, né? Mentir é errado, mas eu estou ajudando vocês a conquistar a terra. Não estou dizendo que vocês não vão, não. Eu vou até ajudar, eu vou me colocar de frente lá na guerra. Só quando vocês estiverem instalados na terra é que a gente volta para esse lugar daqui. Então foi uma escolha como se fosse algo generoso para os outros, né? Eles iam lutar para conquistar a terra dos outros. Isso está bem claro no texto. Então a gente muitas vezes tem a impressão de que está desobedecendo a Deus, fazendo uma coisa boa e certa. Essa é a ilusão pior da história toda. Cuidado com o engano de Satanás, porque ele tenta, mas a nossa mente, ela é frágil o suficiente, nós somos egoístas, né? E inocentes o suficiente para a gente cair no conto, né? Então, se a gente não alinhar a nossa mente com a mente de Cristo, a gente está atolado. A gente precisa da mente de Cristo. Mas alguém aí, minha gente, cadê você, Lari? Tá dormindo, é? Já Mabel, cadê você? Cadê você, povo? De aqui, Lari. aqui, já estou aqui. Não, estou desde cedinho, assim, acompanhando. É uma coisa que me eleva muito estar junto aqui, refletindo aí junto com vocês nessas passagens. E assim, o que eu ia falar, na realidade, a Aninha já falou e você complementou. Quer dizer, vai ser meio que redundante, e assim, a questão principalmente das nossas escolhas, né? E às vezes, eu acho que você bem colocou aí nessa segunda parte, assim, às vezes é ilusão mesmo, né? Então, às vezes a gente acha que até está indo no caminho porque a gente está indo sem consultar Deus. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente faz, que a gente tá, não, eu leio a Bíblia todo dia, eu vejo, então eu tô já, então assim, para mim, como cada um fez aquela análise, né, que você pediu, eu acho que para mim o que reflete é assim, independente de eu estar todo dia, eu acho que assim, que já é um grande passo a gente ter, né, tá junto com Cristo, mas a gente não pode estar tomando decisões que não sejam consultadas. Esse eu acho que é uma grande questão. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que colocar diante de Deus. Mesmo que a gente já esteja caminhando com Ele, é importante. Eu acho que você chamou atenção numa passagem que Moisés, na realidade, disse alguma coisa, mas que não consultou a Deus antes. Não está escrito, eu realmente fiquei procurando, eu confesso. É isso Não sei.
está falando de Moisés, né? Que caminhava com Deus. Então, eu acho que, assim, para mim, minha maior reflexão foi isso, assim, não adianta só estar nisso. À medida em que a gente tomar uma decisão, e não precisa ser grandes decisões, não, são coisas diárias. Aquilo ali vai impactar vidas, vai impactar a sua vida, a vida de família, a vida de outros, né? E hoje meu devocional foi em Mateus, assim, aí tem a questão dos talentos. O que é que você está fazendo com aqueles talentos que estão sendo colocados diante de você? Quer dizer, a gente tem uma responsabilidade como povo de Deus muito grande. Então, a gente não pode mais estar fazendo como se ele não existisse. A gente tem que estar colocando as coisas para ele, porque ele é que define, né? Então, assim, muito bom essa questão, porque às vezes a gente passa e a gente precisa ouvir aquilo que a gente é, 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 está fazendo todo dia, aquilo que a gente ouviu antes. Por isso que a Bíblia é viva. Você não pode ler uma vez e não voltar de novo naquele canto, porque às vezes naquele dia você está precisando ouvir aquilo ali que você já leu, quer dizer, de repente hoje isso é importante. Então, se colocar diante de Cristo, colocar, como você bem ponderou, a sua mente, o seu coração diante dele, né, é muito importante. É viver com Cristo, né? Não Amém. é viver consultando a Cristo, é viver com Cristo diariamente. Isso. Esse é o grande toque, assim, porque a gente às vezes, eu não estou falando assim, ai, não tire um tempo para Deus, eu tiro tempo para Deus, eu fico conversando com Ele, né? Depois ali eu vou tomar café, eu vou tomar banho, eu vou andar na praia, mas a gente às vezes assim, já falei com Cristo hoje, então agora eu comigo, né? Eu com a minha vida, aqui não, é Ele na sua vida. É Ele na sua vida. A gente tem que entender que nós precisamos caminhar com Ele o tempo todo. Então, essa é a diferença, né? Não é um Deus de momentos. Eu já passei 2 horas lendo a Bíblia hoje, já tá bom, né? Assim, e não, e as outras 22 horas? Cadê a interação, né? O permanecer com ele. É isso aí, Lari. Beleza. Curta aí, bem. Povo, cadê vocês? Acorda! Alguém mais? Nenhum comentário, todo mundo refletindo aí. Pastorzão, com você. Vamos embora. Pastor, vai conseguir falar? Eu não sei, né? Tá ouvindo? Como é que você tá? Nosso pastor teve uma cirurgia de catarata essa semana, né? Tá convalescendo aí. Opa, tô aqui, tô aqui. Boa. É porque quando foi justamente na hora que tocou, deu 9 horas, aí tocou o alarme de 9 horas, que é a hora de pingar o colírio, aí Olha o o alarme, óculos dele de motociclista. aí o alarme tocou e eu não conseguia ativar o microfone porque o alarme sobrepôs a ligação. Óculos de motociclista, né? Não, eu tô aqui, eu tô com um motorista, que tem um motorista comigo, eu tô podendo dirigir, mas eu tô indo para a igreja. Mas, olha, gente, que coisa boa a gente, né, esse tema. E, assim, e mais uma vez, a mim chama muita atenção sempre a importância do binômio, sempre discernimento e obediência. Né? Tudo gira quando a gente se relaciona com o Senhor, com a palavra, a gente vê ao longo da história, ao longo de todos os fatos, ou seja, são princípios que são ensinados, a importância, né, de cada um viver, ter discernimento. Então, a palavra ela nos ajuda, né? A palavra, o Espírito Santo nos ajuda nessa porção da importância do discernimento, de ter discernimento das coisas, mas obediência é basicamente uma decisão pessoal. Obediência não é algo que brota de fora para dentro, né? Obediência é alguma coisa que tem que brotar de dentro para fora. E as consequências da nossa vida, né? Elas não são determinadas sempre pelo discernimento. São determinadas efetivamente pela obediência, né? Tem muita gente que está discernindo o certo e obedecendo errado, né? Ou não obedecendo. Então, eu acho que isso aí é que, para mim, foi muito importante nesse estudo de hoje. Mas é isso aí, vamos lá, vamos orar, vamos colocar diante de Deus o dia de hoje, possamos ter um dia na presença do Senhor, né?
Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tema, obrigado por essa palavra, obrigado pela liberdade, Pai, de termos a profundidade, de aprofundarmos na Tua palavra e poder viver essa realidade. Dai-nos sempre, Senhor Deus, entendimento, discernimento e coragem para sermos obedientes, mesmo quando muitas vezes a obediência faz necessário sobrepor a nossa vontade. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Logo, Amém. logo nos encontraremos aí nas nossas celebrações hoje. Amém. Que Deus maravilha. abençoe. Bom dia, povo. Obrigada por estar Bom aqui. dia. Medita nessa Deus palavra, abençoe. hein? Essa palavra é importante. Beijão. Até semana que vem. Tchau, beijo. Tchau. Valeu.